Bem-vindo, querido jovem, a esta aula de recuperação. Eu sou Alice, sou coordenadora dos seminários da região Curitiba Centro e nosso bloco de escrituras de hoje é 2 Coríntios, capítulo 7. Você já teve dificuldades em saber se realmente se arrependeu de algum erro? Esta aula vai te ajudar a compreender melhor sobre um dos principais passos para o arrependimento sincero, a tristeza segundo Deus. Prestem atenção no vídeo a seguir. Essa é uma fase emocionante na vida, Chris. Lembro que foi assim comigo. Como você está se sentindo? Bom, estou esperando por isso há muito tempo. Às vezes nem acredito que isso está mesmo acontecendo. Minha mãe está tão animada. O casamento no templo é um passo muito importante, Chris. Por isso que eu vim aqui. Certo? Certo, então quero saber mais ou menos como você se sente em relação a algumas coisas, ok? Ok. O que você mais espera de um casamento no templo? Bom, acho que o que eu espero é finalmente poder... Alguma coisa na sua vida, Chris, que não foi resolvida com a autoridade apropriada do sacerdócio? Acho que nós nos permitimos um pouco de intimidade demais. Foi aí que começou o problema. O que você está me contando é muito sério, Chris. É, mas eu não tenho mais nada com ele. Está tudo acabado. O verdadeiro arrependimento não é só parar de fazer o que você sabe que está errado. Há mais coisas envolvidas. Mas é diferente com o Marcos e eu. Eu amo de verdade, bispo. Nunca senti isso por ninguém antes. Não vai me dar uma recomendação para o templo? Mas o casamento está chegando. Eu já mandei os convites. E já paguei meu vestido. Chris, acho que seria um grande erro ir ao templo sem resolver esse problema. O que vou dizer ao Marcos? Como vou contar aos meus pais? Vamos dar uma pausa no vídeo. Pense por alguns instantes. Com base na resposta da moça, com o que ela parece estar preocupada? Por que o foco dela pode tornar mais difícil o arrependimento sincero? Qual princípio ajudaria esta moça neste momento? Um dos propósitos do apóstolo Paulo ao escrever as cartas para o povo de Corinto era fazer com que eles se arrependessem. Nesta carta escrita por Paulo, ele elogiou as pessoas que se arrependeram sinceramente e ensinou um princípio muito importante do arrependimento. Vamos ver qual é esse princípio em 2 Coríntios 7, nos versículos de 8 a 10. Porque ainda que vos contristei com a carta, não me arrependo, embora me arrependesse por ver aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora alegro-me, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, porque fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Gostaria de ressaltar esta frase: a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Vamos à nossa primeira pergunta. Segundo essa passagem de escrituras, por qual passo do arrependimento a moça da nossa história precisa passar? Conforme Paulo ensinou, a tristeza segundo Deus conduz ao arrependimento sincero. No versículo 10, Paulo também menciona um outro tipo de tristeza, que é a tristeza segundo o mundo. Agora eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo e buscasse um papel e uma caneta. Vamos fazer 2 colunas desta forma que eu vou mostrar.
Agora vamos ler 2 citações sobre esses 2 tipos de tristeza. E enquanto eu leio, você preenche seu quadro, combinado? A tristeza, segundo Deus, significa sentir profunda tristeza e remorso por comportamentos que acrescentam dor e sofrimento ao Salvador, à medida que nossa alma remove qualquer negação ou desculpa. Talvez o maior despertar desta vida para um filho ou filha de Deus espiritualmente sensível seja a percepção pessoal singular de que o pagamento de Jesus Cristo pelo pecado é muito real e que seu sofrimento não é apenas por todas as outras pessoas, mas também por você e por mim. Ao compreendermos espiritualmente que ele sofreu por nossos pecados, sentimos tristezas por nossa parte de sua dor. Percebemos que isso faz parte do plano de nosso Pai e ficamos impressionados com a dádiva que Ele está nos oferecendo. Esse assombro, essa gratidão, essa adoração de um Salvador que fez isso por nós, nos leva a ajoelhar-nos, enquanto nosso espírito se enche de tristeza segundo Deus. Essa citação é do Elder Neil L. Anderson. O Elder Uchtdorf disse: a tristeza, segundo Deus, inspira mudança e esperança por meio da expiação de Jesus Cristo. A tristeza do mundo nos abate, extingue a esperança e nos persuade a ceder a mais tentações. A tristeza, segundo Deus, leva à conversão e à mudança de coração. Faz com que odiemos o pecado e amemos a virtude. Incentiva-nos a levantar e a andar na luz do amor de Cristo. O verdadeiro arrependimento tem a ver com transformação, não com tortura ou tormento. Sim, o remorso sincero e o remorso verdadeiro pela desobediência são passos muitas vezes dolorosos, mas muito importantes no sagrado processo do arrependimento. Mas quando a culpa nos leva ao autodesprezo e nos impede de nos levantar novamente, ela é mais um obstáculo do que um incentivo ao nosso arrependimento. No livro de Mórmon, lá em Alma 36, Alma, o filho, estava conversando com seu filho Elamã e ele explicou para o seu filho como ele se sentiu depois que ele percebeu o quanto ele estava errado ao tentar destruir a Igreja de Deus, após ele ter visto um anjo e ter se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. E lemos o seguinte nesses versículos: mas fui torturado com eterno tormento, porque minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades, pelos quais me vi atormentado com as penas do inferno. Sim, vi que me havia rebelado contra o meu Deus e que não guardara seus santos mandamentos. Aqui nós vemos que Alma, o filho, realmente sentiu a tristeza segundo Deus. E finalmente, Alma ensina a seu filho, em Alma 42:29. E agora, meu filho, eu desejo que não te preocupes mais com essas coisas e que deixes apenas teus pecados te preocuparem, com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. E no folheto A Força dos Jovens, lá no item Jesus Cristo vai ajudar você, nós lemos: mesmo quando você tenta fazer o melhor que pode para fazer boas escolhas, às vezes comete erros. Você fará coisas que gostaria que não tivesse feito. Todo mundo faz. Quando isso acontece, é fácil se sentir desanimado ou se perguntar se será bom o suficiente. Mas há boas novas, maravilhosas e que trazem esperança. Porque Deus o ama, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, que tomou sobre si seus pecados para que você pudesse se arrepender e continuar progredindo. E continuando no mesmo item, lemos: o arrependimento não é o castigo para o pecado, é a maneira pela qual o Salvador nos liberta do pecado. Arrepender-se significa mudar, afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Significa melhorar e receber perdão. Esse tipo de mudança não é um evento único, é um processo contínuo. Quando nós erramos, nós achamos que não merecemos mais o amor do Pai Celestial. Ou também podemos achar que Ele nunca irá nos perdoar, ou que nunca seremos dignos de voltar a viver com Ele. Esses pensamentos, no entanto, não vêm de Deus. Quando esse tipo de pensamento passar pela sua cabeça, eu gostaria que você pensasse no Salvador Jesus Cristo. Vamos ver uma passagem de Escrituras que se encontra em Isaías 53,
de 3 a 7 e de 10 a 12. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em padecimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho, porém o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, e ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim não abriu a sua boca. Da opressão e do julgamento foi tirado. Pela transgressão de meu povo ele foi ferido. Porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por oferta pelo pecado, verá a sua semente e prolongará os seus dias. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, e levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Vamos à nossa segunda pergunta. De que forma saber que o Salvador sofreu pessoalmente por você pode ajudá-lo no processo de arrependimento? Vamos lembrar da nossa história do início da aula. Pense por alguns instantes o que você poderia compartilhar com aquela moça sobre Jesus Cristo e sobre a tristeza segundo Deus. Como você poderia ajudá-la a ver as bênçãos do arrependimento? Agora, pegue seu quadrinho mais uma vez, da tristeza segundo Deus versus a tristeza segundo o mundo. Vamos ler mais uma citação para que possa te ajudar a completar ainda mais esse quadrinho. Combinado? O elder G. Shedd Richardson falou: a principal diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo é sua fonte. A tristeza do mundo é promovida por Satanás. É a tristeza de sermos apanhados, de não sermos capazes de continuar pecando ou de nos voltarmos contra nós mesmos com autodesprezo ou desdém. A tristeza segundo Deus, por outro lado, é a tristeza dada como dádiva de Deus àqueles que estão dispostos a recebê-la. A tristeza segundo Deus nos leva a um pleno reconhecimento da magnitude de nossos pecados, mas com o conhecimento de que podemos nos tornar livres deles. O meu quadrinho ficou assim: tristeza segundo Deus, pensar no sofrimento do Salvador, sentir gratidão pelo Salvador, desejar mudar, ter esperança por meio de Cristo, conversão e mudança de coração, odiar o pecado e amar a virtude, dádiva de Deus, conduz ao alívio, paz e plena felicidade. E a tristeza segundo o mundo, abatimento, sem esperanças, ceder a mais tentações, autodesprezo, movida por Satanás, traz mais tristeza e desespero. E como ficou o seu quadrinho? Queridos jovens, gostaria que vocês percebessem durante esta aula que a tristeza segundo Deus, na realidade, é uma tristeza que vai nos levar à plena alegria. É uma tristeza que nos leva a reconhecer nossos erros e a desejar ser melhores. É uma tristeza que, no final, nos traz alívio, paz e felicidade. A verdadeira felicidade, aquela que nunca termina. O Pai Celestial e Jesus Cristo não vão abandonar você durante o processo do arrependimento. Na verdade, você vai ver que eles nunca estiveram tão perto. Você vai descobrir que é possível vencer a tristeza do mundo e encontrar paz por meio de Cristo. Para finalizar, vamos assistir o final da história que nós começamos no início desta aula. E percebam como a nossa querida amiga foi abençoada através do arrependimento sincero. É lindo.
Sabe, quando eu tive minha primeira entrevista com o Bispo Maxwell, eu quase não disse nada. Teria sido tão fácil. Mas é incrível. Nunca me senti tão feliz antes. Mas e a dor? Passou. Essa dor que enfim me fez ao Senhor voltar. Vamos finalmente à terceira pergunta da aula. Quais são os seus sentimentos sobre o arrependimento sincero e como você pode aplicá-lo na sua vida? Querido jovem, gostaria de testificar para você que você nunca estará tão longe que o amor de Deus não possa te alcançar. Quando pensar em desistir ou quando pensar que não é digno do seu amor, pense em Jesus Cristo. Lembre-se que Ele já pagou o preço por você. Ele te ama e te quer do jeitinho que você é, com seus defeitos e com seus erros. Se apenas aceitarmos o seu convite, vem e segue-me, Ele nos tornará muito melhor do que poderíamos imaginar. Deixo essa aula com o meu amor e com o meu testemunho de que Cristo vive. Ele nos ama e nos conhece pessoalmente. Em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Por fim, te convido a assistir o belíssimo vídeo que vou passar a seguir e escutar a música e ponderar sobre ela. Um grande beijo a todos e até a próxima! Abençoou o leproso e os mortos levantou. Ele alimentou o faminto, a vista aos cegos restaurou. Ele andou sobre as águas e acalmou o mar feroz. Quando dele precisares, basta ouvir a sua voz. Deixa entrar e tua dor aliviar. Sente seu amor, enfim, te transformar. Vinde a Cristo, vinde a Ele. E por sua graça, sede perfeitos. De braços abertos, está a esperar, por teu nome chama. Vinde a Cristo. Percorreu o bom caminho e ensinou a perdoar. Deu a todos esperança, ajudou sem hesitar. Ele é o Redentor e o Príncipe da paz. Não importa onde estiveres, Ele te libertará. Deixa entrar. E lembrarás de teu lugar